É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Que Deus abençoe seu dia, sua família, seu trabalho, tudo que você fizer, que seja abençoado por Deus, rica e abundantemente. Paz e luz para você. A palavra de Deus nos diz em Romanos 11:16 que se as primícias são santas, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também será. Se a raiz é santa, os ramos também serão. A primeira parte consagrada consagra todo o restante de onde aquela primeira parte foi retirada. O que você faz com os primeiros frutos, com a primeira parte, determina o que vai acontecer com todo o restante. Eu quero aprofundar com você hoje, na reflexão da madrugada e na palavra de Deus revelada, sobre o que significa isso para Deus, desde o início da humanidade. A gente fala muito, da primeira oferta que Deus pediu para o ser humano, que foi a oferta das primícias, onde Deus pediu a Caim e a Abel uma oferta. Caim deu a sobra, o resto, e Deus rejeitou Caim e sua oferta, que era sobra. Mas Deus aceitou a oferta de Abel e aceitou Abel e sua oferta de primícias, porque ele deu todos os primeiros frutos na sua máxima excelência e qualidade para Deus. Então, pelos frutos se conhece a árvore, pelas ações se conhece o coração. Então Deus abençoou Abel e recebeu a Abel primeiro e depois a oferta de Abel, que revelou o coração de Abel. Então isso é lá em Gênesis. Hoje eu quero falar sobre Êxodo. Eu li aqui para você, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando sobre as primícias. Se as primícias são santas, todo o restante de onde aquelas primícias foram tiradas e consagradas a Deus se torna santo também. Eu falei para você na madrugada de ontem sobre a importância da gente olhar para Jesus, que é chamado as primícias de Deus. Por quê? Jesus é o primeiro filho de Deus que se tornou o nosso Salvador, porque foi sacrificado como primícias de Deus para nos dar exemplo das primícias, porque o nosso Deus, o Deus vivo de Israel, é um Deus de primícias, é um Deus de princípios, de leis e de valores, que Ele estabelece na sua palavra. Então Ele deu Jesus, o seu único filho, e santificou Jesus a nós, fazendo de nós santos como santo Ele é. Herdeiros de Deus como filhos, porque co-herdeiros somos em Cristo, porque Ele é o primeiro Filho de Deus, que se tornou nosso Senhor, e por Ele somos hoje filhos de Deus, aceitos pelo Pai por causa de Jesus, que é o nosso mediador. Jesus foi o primeiro que foi sacrificado e consagrado a Deus para nos fazer santos como santo Ele é e nos dar esse direito de sermos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo, e sermos salvos por meio de Cristo, e ninguém vai a Deus senão por Cristo, Jesus o Senhor. Entendeu? Isso é um princípio de Deus. É muito importante você entender, porque isso é muito forte. Se eu santifico a primeira parte, eu santifico todo o resto de onde ela foi tirada. As primícias, ela é assim, disparada a maior lei e a mais importante lei. No entanto, ela está em toda a Bíblia. Se eu santifico toda a primeira parte, não pego nada, eu estou então santificando todo o resto.
Entendeu? Eu quero falar hoje sobre Êxodo. Uma coisa muito forte sobre a consequência de negar a Deus aquilo que deve pertencer a Ele, porque faz dele Senhor na sua vida. Por isso que primícia é individual. Cada um decide a quem ela vai dar as primícias dela. Ela vai tomar a parte de Senhor, a quem pertence todos os primeiros frutos e todo o primeiro lugar, e vai ficar para ela? Ou ela vai dar a Deus aquilo que pertence a Deus? Por reconhecimento, porque ela só tem porque Deus deu. E por honra, porque ela honra a Deus. E Deus vai honrá-la. E por obediência, acima de tudo, né? A palavra de Deus, porque Deus estabelece o que Ele quer de nós. Então, Deus, Ele pediu primogênito de cada família para ser consagrado a Ele, para todos os outros filhos serem abençoados. Por isso que Deus pediu a Abraão, lembra do louvor do Carlinhos Mendes, que diz assim: eu farei como Abraão, eu farei como Abel, que a Deus honrou. O que Abraão tem a ver com primícias? Tem a ver que Abraão, ele deu como primícias a Deus o seu primeiro filho, o filho da promessa, Isaque. E Deus aceitou o sacrifício de primícias de Abraão, porque Abraão falou: não sou eu o primeiro lugar na minha vida e nem o filho que o Senhor me deu. O primeiro lugar na minha vida é o Senhor, meu Deus. E ele fez o que Deus pediu, ele deu a Deus o que Deus pediu, as primícias no altar. E aí, o que Deus jurou para Abraão? Por causa do seu primogênito que você sacrificou no altar, as primícias dos seus filhos, eu te darei uma nação que será toda abençoada, uma descendência abençoada, por causa da consagração que você fez a mim, o sacrifício que você me deu do primeiro filho da promessa. Então, toda a linhagem de Abraão, por meio de Isaque, que é a linhagem da promessa, é abençoada por Deus. E de onde nasceu Israel. Entendeu? Então Deus pediu a Abraão o seu único filho, Isaque. Porque através do sacrifício do primeiro filho do pai da fé, toda a descendência de Abraão, por meio de Isaque, foi abençoada. E foi onde nós chegamos, né, em Israel, o primeiro Israel de Deus, que veio de Jacó. Aí, você pega aqui em Êxodo, capítulo 4, versículos 22 e 23, e me impressiona muito porque o mundo muda, as pessoas mudam, mas Deus não. Você se lembra das 10 pragas que Deus mandou para o Egito? E Deus usou Moisés para falar com o faraó? Você lembra disso? Qual que foi a última praga do Egito? Você lembra? Lembra? Você lembra que a última praga do Egito foi a morte dos primogênitos de cada família? O que isso tem a ver com as primícias? Tem a ver que na lei das primícias, estabelecida por Deus e praticada pelo próprio Deus, se eu tiro a primeira parte e fico com ela para mim, na minha vida haverá consequências. Porque eu terei que dar conta de fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer na minha vida. Mas se eu tiro a primeira parte do todo e consagro a Deus, aí é Deus quem vai me acrescentar tudo o que eu preciso, por mais impossível que pareça. Tá entendendo? Diz assim em Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Deus ordenando a Moisés: diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho. O que isso significa? Israel é a primeira nação, é a primícia das nações que eu estou tomando para mim.
para que todo mundo se volte para Cristo. As minhas primícias para a humanidade, para salvar o mundo, todo aquele que em Cristo crer. João 3,16, né? Então, de Israel veio Jesus. Mas a Bíblia diz que ele veio para aqueles que eram seus, ou seja, a primeira nação de Deus, Israel. Jesus veio, mas os seus o rejeitaram. Então todo aquele que crer em Jesus não vai perecer, mas vai ter vida eterna, porque só tem vida eterna por meio dele. Aí o que acontece? Deus falou para Moisés assim, vai lá em Faraó e fala com ele assim, você está tocando na minha nação, no meu povo, no meu primeiro filho, que é a primeira nação de todas as nações do mundo, que eu estou usando Israel como primícias para consagrar e tomar para mim de volta o que foi perdido no Éden. E Deus prossegue orientando Moisés. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas se você não quiser deixá-lo ir, Faraó, matarei seu primeiro filho. Observa que Deus negocia com o Faraó o seguinte: liberta as minhas primícias porque são santas. Porque senão você vai perder aquilo que você só tem porque eu te dei. E foi o que aconteceu. Ele foi medir forças com Deus e aí o próprio Deus enviou o arcanjo Miguel e matou os primogênitos de todas as famílias de Faraó do Egito, que eram dominados pelos feiticeiros de Faraó e não tinham a cobertura espiritual do Deus vivo de Israel. Estavam, pelo contrário, medindo forças com Deus. Quem é que mede forças com Deus e vence? Não existe essa pessoa. Não existe. Então, aí você vê, né? A pessoa ama a Deus. A pessoa faz questão de ter Deus com ela. Mas na hora de praticar o sacrifício, ela hesita, ela não quer, ela quer dar a Deus aquilo que ela quer. Ela não quer dar a Deus aquilo que Deus quer que ela dê, que é tudo dela. As primícias, o lugar de Senhor, o trono de Senhor da vida dela. Ela não quer obedecer a palavra de Deus, ela quer fazer do modo dela. E depois ela quer que dê certo. Não vai dar certo. Como é que você quer que Deus tenha compromisso com o alicerce da sua vida, se na hora de escolher em quem você vai firmar a sua vida, o seu ano, suas conquistas, seus projetos, você escolhe confiar na força do seu braço e não na força do Senhor dos Exércitos? Entendeu? Aí a pessoa chega no meio do ano, tá desanimada, tá fraca, tá desesperada. A primeira tempestade que veio desabou tudo que ela tinha conseguido com muita luta construir. Por que isso? Porque o alicerce dela era fraco. Estou provando para você hoje aqui que Deus, Ele não negocia as primícias com ninguém. Com ninguém. Eu peguei um caso assim muito radical, né, gravíssimo aqui, que foi um inimigo de Deus. É claro, né, que você é filho de Deus, Deus te ama, Deus te deseja, Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida, mas Ele só pode fazer por meio da fé. E os resultados na sua vida, é você quem escolhe quais serão na prática da sua fé, na escolha da sua semeadura de fé. Então eu queria que você pensasse nisso. Deus é um Deus de primícias. Jesus é chamado as primícias de Deus. Deus fez isso porque Ele precisava? Não, Ele fez isso para nos dar exemplo. Ele deu Jesus para nos dar exemplo. E nós seguirmos esse exemplo. O primeiro pertence a Deus. Jesus pediu a Deus assim no Getsemane: se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus não cedeu. Por quê? Porque as primícias, às vezes, elas doem no momento, mas o fruto que elas trazem
é de grande abundância, é de 100 vezes mais, porque aí Deus tem condições de agir na vida da pessoa, entendeu? E aí depois que Deus tomou o que era dele, Israel, na amarra, porque Faraó mediu forças com Deus, sofreu a consequência de afrontar a Deus. Deus deu uma ordem a todo o povo de Israel que estava saindo da escravidão do Egito. Deus disse assim, em Êxodo capítulo 22, versículos do 29 ao 30. Não retenham as ofertas das suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Os primeiros frutos pertencem a mim, diz o Senhor. As primícias são minhas, para eu continuar sendo o seu Senhor. Agora você não quer fazer isso, não? Ok, eu não vou te obrigar a me ter como seu Senhor, como seu Deus. Eu não vou te obrigar a vencer na vida. Eu não vou te obrigar a me considerar na sua vida. Eu não vou te obrigar a nada, como você também não pode me obrigar a manifestar na sua vida o meu poder, Deus. Né? Deus dizendo a humanidade na palavra dele. Eu tenho compromisso com quem tem compromisso com ele. Por isso que Deus diz assim, desse jeito assim, ele diz na palavra dele, eu honro os que me honram. Por isso que a gente fala no santuário, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, o que eu quero deixar de lição para você nessa madrugada? Deus é um Deus de primícias. E primícias para Deus não é algo negociável. Eu vou dar o que eu acho. Eu vou fazer como eu quero. Eu vou fazer como eu sinto. Não, você tem que fazer do jeito que Deus pede. Entendeu? Porque Ele quer de você sua confiança. Ele quer você e sua confiança. Como foi com Abel. Deus recebeu Abel e a sua oferta. Então Deus quer você e as suas primícias para que Ele tenha condições de consagrar todas as suas colheitas desse ano e fazê-las transbordar, como está escrito em Provérbios 3, 9 e 10. Ele vai fazer com que os seus celeiros fiquem plenamente cheios e os seus barris transbordem de alegria, de vinho, né? De alegria. Então é isso, confie em Deus. Se você ainda não viveu essa experiência que eu vivo na minha vida todos os anos, porque é inegociável, é um princípio e uma lei de Deus. As primícias são santas no altar. Experimente isso esse ano, para você ver os resultados que só Deus é capaz de te dar na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos neste momento à oração da madrugada. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu te agradeço por esse dia, pelo dom da fé, te agradeço pela revelação do reino dos céus na nossa vida que muda tudo, te agradeço pela Bíblia Sagrada que nos é revelada pelo Teu Espírito Santo, que traz luz para o nosso entendimento e nos guia na nossa caminhada com o Senhor. Obrigada, Pai, porque é um privilégio, é uma delícia ter vida com Deus e caminhar contigo, ó Pai, em cada instante da nossa vida e saber que o Senhor, na sua onipresença, está conosco todo o tempo. Obrigada, Pai, por conferir o nosso coração, por conferir nossas intenções e motivações e receber nossas ações que revelam o nosso interior e são colocadas no Teu altar, Pai. Obrigada. Eu abençoo agora todos os nossos companheiros da oração da madrugada que nos acompanham, que oram conosco, estão irmanados nesta mesma fé apostólica. Aonde quer que estejam, que sejam abençoados rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, um bom dia para você. Que Deus abençoe seu dia, seu trabalho, suas atividades desse novo dia que Deus te dá.
Um forte abraço, paz e luz para você.